Olá, igreja, graça e paz. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico com a série de mensagens Esperança Viva, estudos expositivos na primeira carta do apóstolo Pedro. Espero que a palavra de Deus alcance o seu coração e que você continue sendo abençoado por essa palavra viva, eficaz, que tem poder para transformar a nossa vida. Eu espero que você e a sua família estejam bem. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Caso você tenha perdido um dos nossos estudos da série Esperança Viva, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, você pode acessar aí a playlist e estar por dentro de todos os estudos bíblicos às quartas-feiras, que nós temos a alegria de ministrar ao seu coração, à sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade à série Esperança Viva, o nosso estudo na primeira carta de Pedro. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco no próximo domingo, no 31º aniversário da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós estamos comemorando 31 anos de organização e queremos a sua presença aqui conosco no próximo domingo em 3 horários, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Então você pode escolher aí o melhor horário para participar conosco do nosso 31º aniversário. E na ocasião estará conosco o pastor Ismar, que é pastor na primeira igreja presbiteriana de Santos. Nós vamos agora ouvir um convite para que você participe deste aniversário e nada melhor do que sermos convidados pelo pastor Ismar, que estará aqui conosco nesse próximo domingo, aguardando eu e você para que juntos possamos celebrar ao nosso Deus. Então vamos assistir esse convite e em seguida eu volto com mais um estudo da série Esperança Viva. Queridos irmãos de Uberlândia, quero convidá-los para estar conosco na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, no dia 26 de junho próximo. Eu estarei aí participando dos 31 anos de organização daquela igreja, dessa amada igreja, e quero convidar você e sua família para estar conosco. Teremos culto pela manhã às 9 horas, à tarde às 17 e também às 19h30. Eu estarei levando a palavra e será de grande alegria ter a sua presença e a presença de toda a sua família. Espero você lá. Deus o abençoe. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 10 a 13. O texto bíblico vai aparecer aí no seu vídeo e eu peço que você acompanhe a leitura ou leia comigo aí de onde você está, que diz assim a palavra de Deus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Queridos, nós temos visto aqui nesse primeiro capítulo da primeira carta de Pedro que o objetivo do apóstolo é falar sobre a identidade do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Qual é a identidade desse povo? E no verso 10, Pedro nos diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Nós vimos no nosso estudo anterior que a salvação de Jesus Cristo, a salvação de Cristo, nosso Senhor, não é algo novo. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre ela.
Nós encontramos inúmeras passagens também no Antigo Testamento que falam a respeito da vinda de Jesus, do seu sacrifício e da sua missão. E o Novo Testamento é de fato o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele já veio, ele cumpriu a missão, ele cumpriu a palavra que os profetas haviam profetizado lá atrás, há muitos anos antes da sua vinda. E Jesus Cristo, de fato, é o Deus conosco, é o Messias, é o Deus prometido por Deus, pelo Pai, e que num tempo oportuno, conforme Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos, ele veio e cumpriu a missão a qual foi dada a ele, que era morrer no nosso lugar e ser esse sacrifício vivo, eficaz, para cada um daqueles que haviam sido escolhidos pelo Pai. E no verso 11, Pedro continua procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Pedro está nos ensinando aqui que o Espírito de Cristo já estava presente ali no Antigo Testamento. Os profetas estavam sendo conduzidos pelo Espírito de Cristo. Eles pregaram e anunciaram várias promessas de acordo com o Espírito de Cristo. Isso revela para nós que a Trindade, ela existe desde a eternidade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo sempre existiram. E o interessante é que no Antigo Testamento nós vemos não só a presença do Pai, o Deus Criador, agindo, criando todas as coisas, mas podemos ver também a presença do Espírito. Jesus também já estava presente no Antigo Testamento. Muitos homens de Deus, muitos patriarcas tiveram revelações, viram alguns anjos que falaram com eles face a face. E aquilo era a tipologia de Cristo, aquilo apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Então a Trindade, ela está presente desde Gênesis, desde o início das Escrituras. E o Antigo Testamento, de fato, foi dado pela inspiração do Espírito de Cristo. Os profetas pregaram, anunciaram, de acordo com a ação do Espírito de Cristo sobre a vida deles. Isto ensina para nós que o centro do Antigo Testamento é também Cristo. Assim como o centro do Novo Testamento é Cristo, o centro do Antigo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. De fato, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo converge nele. As palavras do Antigo Testamento, as profecias, as promessas, aquilo que os patriarcas ensinaram, tudo isso tinha como propósito convergir na pessoa de Jesus Cristo. E no verso 12, Pedro continua: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. O mesmo Espírito que estava sobre os profetas é o mesmo Espírito que estava também sobre os apóstolos. Nós aprendemos aqui que as palavras dos profetas e dos apóstolos não se opõem uma à outra. São palavras idênticas, que têm o mesmo conteúdo, a mesma proposta, o mesmo objetivo. Elas não têm oposição entre elas. Interessante é que muitas pessoas, quando olham para o Antigo Testamento, acham que o Antigo Testamento é uma Bíblia diferente. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Mas quando nós vamos estudando o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos vendo que esses livros, essas duas partes da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, elas se completam, elas estão interligadas, tem tudo a ver o Antigo com o Novo Testamento e o Novo Testamento com o Antigo Testamento. E nós aprendemos aqui algumas lições práticas da salvação de Jesus na nossa vida. Quais são as implicações para aqueles que são salvos? Dos versos 13 a 21 do capítulo 1, Pedro agora vai falar sobre a necessidade de nós andarmos em santidade. O verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, ele tem uma vivência de santidade. Ele busca a Deus de todo o coração. O salvo, ele busca se santificar.
Segundo lugar, ele ama o seu próximo, conforme os versos 22 a 25. Essas são duas marcas na vida de um verdadeiro salvo. Ele busca a santidade, ele busca a santificação e ele ama o seu próximo. E no verso 13, Pedro começa a falar sobre a necessidade de nós buscarmos a santificação. E olha o que ele diz no verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa expressão aqui no início do versículo 13, por isso, é uma conjunção conclusiva. É como se Pedro estivesse dizendo, portanto, cingindo o vosso entendimento. Pedro aqui está fazendo um elo com o que vem antes do versículo 13 e aquilo que vem depois. As duas coisas estão interligadas. Pedro havia falado sobre a salvação em Cristo Jesus, o que Cristo fez por nós. E essa salvação tem tudo a ver agora com a santidade, com a santificação. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas se completam. E a partir do verso 13, Pedro vai fazer uso de alguns imperativos, algumas ordens para aqueles que foram eleitos por Deus. Os escolhidos por Deus não podem viver de qualquer jeito. Eles precisam viver uma vida diferente, uma vida compromissada com Cristo, uma vida de obediência às sagradas Escrituras. Pedro agora ele passa a abordar o tema santidade. Ele vai falar a respeito disso nesses próximos versículos da sua primeira carta e do primeiro capítulo. E para a gente refletir, eu gostaria de fazer uma pergunta para o seu coração. Quantas vezes você já se decepcionou com você mesmo? Quantas vezes você já se frustrou por alguma atitude sua, por algum comportamento indesejável, que contrariou a vontade de Deus, a palavra do Senhor? Nós precisamos entender de fato o que é santidade, o que é santificação, uma vez que há uma visão errônea de santidade em nossos dias. Para o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, santidade é a figura do Papa, é a figura do seu líder maior. Já para alguns evangélicos, algumas pessoas que se dizem evangélicas na atualidade, ser santo é deixar o cabelo crescer, é usar uma saia, é estar em conformidade com alguns usos e costumes. Mas nós sabemos que santidade é muito mais do que isso. Santidade, de fato, é andar com Deus, é se espelhar em Cristo, é imitar os passos de Jesus, é viver como Jesus viveu, é se comprometer com o próximo, amando o próximo, cuidando das pessoas que estão à nossa volta. Santidade é, de fato, comprometer-se consigo mesmo, é fazer o compromisso consigo de que a proposta, a vontade de Deus é que nós andemos em novidade de vida em todo o tempo, que o nosso compromisso seja fiel com o Senhor. E Pedro continua, por isso, cingindo o vosso entendimento. A palavra cingir aqui era uma palavra muito usada na Bíblia. Foi usada muito na libertação do povo de Israel, quando o povo cingiu os ombros, fortaleceu os ombros. E Paulo está dizendo, e Pedro está dizendo aqui para nós que nós devemos fortalecer, cingir o nosso entendimento. Mas o que é entendimento aqui? Entendimento é a nossa mente, as nossas emoções, as atitudes, os pensamentos. Nós devemos então fortalecer, cingir os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós devemos preparar a nossa mente, não permitir que qualquer coisa atrapalhe o nosso entendimento ou invada os nossos pensamentos. Devemos blindar os nossos pensamentos, a nossa mente, para que nós, de fato, vivamos essa santidade que Deus tem para a nossa vida. Quem busca a santidade não pode dispersar-se com muitas preocupações e fantasias. Quem busca a santidade precisa ter uma mente renovada, precisa ter uma mente cingida, fortalecida. Aquele que deseja buscar a Deus de todo o coração precisa ter bons pensamentos. O que deve comandar a sua vida são emoções boas,
emoções relacionadas ao fruto do Espírito. O que você pensa determina a forma como você vive. Isso é fato. Os nossos pensamentos vão determinar a nossa forma de viver. Os pecados de pensamento se tornam realidade, eles se tornam vida, se tornam carne uma hora ou outra. Quando você permite que os pensamentos dominem a sua vida, você vai se perder durante a caminhada. Você vai se frustrar. Você vai abandonar os valores e os princípios de Deus. Nós precisamos vigiar. Precisamos tomar muito cuidado com o que entra na nossa mente. Tão cuidadosamente quanto o que nós nos alimentamos. Eu sei que você se preocupa com aquilo que você alimenta, com aquilo que entra na sua boca. Mas é importante também você cuidar e alimentar bem os seus pensamentos, a sua mente. Eu sei que você não tem coragem de comer lixo, revirar um lixo e comer as coisas que ali estão. Da mesma forma, você não pode alimentar a sua mente com coisas que são lixos, de acordo com a palavra de Deus, coisas abomináveis, que não pertencem a Deus, que não glorificam o nome de Deus. Que no nome de Jesus, que nós tenhamos de fato uma vida santa, motivada pela graça de Deus, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Os crentes devem viver em santidade na medida que esperam a volta do Senhor Jesus. Enquanto nós esperamos a vinda de Jesus Cristo, nós não podemos viver de qualquer forma. Nós precisamos viver em santidade. Precisamos ter um compromisso fiel com Deus. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Se você deseja que Jesus volte, se você espera pela vinda de Jesus Cristo, você faz isso com temor, com coração cheio de santidade, compromisso com o Senhor. Que tipo de esperança é essa? É uma esperança concreta. É uma esperança não vazia, não morta, mas uma esperança plena, uma esperança concreta, a qual nós já podemos ter posse dela. Essa esperança que vem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que no nome de Jesus, que eu e você possamos viver em santidade. Que o nosso compromisso com Deus seja o maior de todos os compromissos da nossa vida. Que a nossa fidelidade ao Senhor, que a nossa busca pela santidade seja algo constante em nós. Seja o propósito da nossa vida, o motivo do nosso viver. Que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, nos entregarmos inteiramente a Deus. E que a nossa busca por santidade seja insaciável. Que em todo momento da nossa vida nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Crendo e confiando de que aqueles que esperam pela vinda de Jesus vivem de acordo com a sua vontade. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem uma vontade para o seu coração. Deus tem algo para você e Deus quer que você viva em santidade, em compromisso com Ele e que a sua vida seja marcada pela presença do Senhor. Que os seus pensamentos sejam protegidos. Cinja os vossos pensamentos, guarde, fortalece os seus pensamentos, guarda a sua mente em Cristo Jesus. Esse é o caminho para que nós venhamos experimentar essa esperança viva que pode fazer sentido a nossa vida, essa esperança que pode alimentar o nosso coração em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia, uma noite abençoada, que Deus continue guardando você de todo mal. Vamos orar? Que a graça de Cristo alcance o seu coração nesta hora. Querido Deus, muito obrigado por esse estudo, por esse tempo que passamos juntos. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Ó Deus, que a nossa mente esteja guardada, protegida pelo Senhor. Que as nossas emoções, as nossas atitudes, nossos pensamentos glorifiquem ao Senhor. Guarda, Deus, o teu povo, guarda a tua igreja. Continue nos abençoando. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenham todos aí um bom restante de semana, um bom descanso
E em breve, na próxima semana, se Deus quiser, nós retornaremos com mais um estudo bíblico da série Esperança Viva. Deus abençoe a todos e até logo.